A gente vai trazer a Isabel Mega agora em tela para a gente se dividir enquanto o Gustavo Uribe vai se organizando, Mega. Eu queria que você trouxesse, você começou no live com mais informações sobre esse documento, né? Se a CPMI se debruça exatamente sobre esse fato, que foi ali o elemento-chave, né, para trazer o Lulinha para dentro dessa investigação. A relação que ele tem com o careca do INSS e a suspeita de que ele tenha operado no governo do pai com tráfico de influência em várias áreas, atuando junto como ali o sócio oculto do careca do INSS. O que mais esse documento explica, Isabel? Oi, Tainá, boa tarde para você, a toda a nossa audiência aqui no Bastidores também. Primeiro, zero surpresa com Lulinha estar nesta lista do relatório oficial da CPMI do INSS. O mundo político já aguardava isso, tanto é que a base do presidente Lula prepara um relatório alternativo, que a gente vai apontar aqui também, elencar os principais pontos ao longo do Bastidores de hoje. O que eles vão tecendo no relatório, Tainá, e para quem está chegando agora, é um relatório de mais de 4.000 páginas. Até para a gente localizar as informações no relatório, no nosso Ctrl+F, a gente tem um certo delay, porque ele é pesado para carregar no computador. Mas o primeiro indicativo que a gente foi atrás, eu, Emily Bank, Gabriela Veras, nossa equipe aqui, com olhares atentos a esse relatório, destrinchando esse relatório, foi o nome de Lulinha. Por quê? Porque isso tem um potencial político muito forte, considerando a proximidade que a gente tem com a eleição. Você ter esse pedido de indiciamento, isso é usado também como elemento forte. O que o relator vai sustentando de conclusão em relação ao Lulinha? A gente está na página 3.851 desse relatório. Ele faz uma espécie de conclusão, Tainá, e você que nos acompanha. Diz que os indícios demonstram que Fábio Luiz não figurou como um mero espectador das atividades de Antônio Carlos Camilo Antunes, né? O careca do INSS, o famoso careca do INSS. Diz o relator que, ao contrário, há elementos robustos que apontam para uma atuação consciente e interessada em que o capital político, representado pelo sobrenome presidencial, era monetizado por meio de uma engenharia de interposição de pessoas e empresas, cujo elo era a empresária Roberta Luxinger. A Roberta é aquela amiga de Lulinha que é apontada como uma intermediária por esse grupo da minoria da CPMI do INSS. Aí o relator continua, Tainá, dizendo que os repasses periódicos de R$300 mil, a viagem compartilhada em classe executiva para Lisboa, a presença do nome de Lulinha em agendas e envelopes apreendidos na residência do lobista, as referências cifradas ao filho do rapaz em mensagens interceptadas e os depoimentos de testemunhas que relatam com riqueza de detalhes a ostentação da proximidade entre ambos, constituem um quadro indiciário suficientemente coeso para justificar, então, esse pedido. E eles vão tecendo uma série de argumentações. Outros pontos que são importantes, e é claro que a gente vai focar também nos outros alvos, é uma lista de mais de 200 pedidos de indiciamentos, mas outros pontos que são importantes é a gente pensar, Tainá, na lista de tipificações criminais que são apontadas em relação ao Lulinha pelo relator da CPMI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar. Ele fala em tráfico de influência, ele fala em lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, ele fala em organização criminosa e ele fala que Lulinha foi partícipe em corrupção passiva. Então, são esses os pontos elencados. Essa era uma das principais expectativas em torno desse relatório de Alfredo Gaspar. Ele entra em informações e pedidos de indiciamento também de Daniel Vorcaro, que era a segunda expectativa que se tinha diante desse abraço que a CPMI do INSS fez em relação ao caso Master, principalmente no ponto de conexão, que é a questão dos empréstimos consignados, mas esse abraço todos sabemos que foi muito além. A CPMI surfou bastante no caso Master também, porque se tornou um caso politicamente emblemático e que favorece os discursos políticos desses parlamentares do colegiado. Aparece na esquerda e aparece na direita também, com toda a certeza, Tainá. Hoje, só para te passar a bola, qual que é o clima, e eu estou
desde ontem e hoje de manhã cedo conversando com vários parlamentares. Diferentes fontes têm falado, olha, hoje a sessão deve ir até mais tarde. A aposta é que a sessão possa varar a madrugada e que não dê tempo de fazer a votação ainda hoje, porque eles estão contando com um pedido de vista. Como a CPMI termina amanhã, sábado, muito provavelmente os parlamentares estão se preparando para isso, os assessores legislativos estão se preparando para isso. A gente vai ter também uma sessão no sábado. Claro, os cenários podem mudar, dependendo dessas configurações todas de entendimento entre os parlamentares. Mas tende a ser uma sessão bastante turbulenta, porque a base também vai apresentar seu voto em separado, que a gente vai detalhar aqui ao longo do Bastidores.